E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo um vídeo novo no meu canal, e o tema de hoje é a propaganda política e o período republicano. Então fique aí, meu caro aluno, meu caro historiador, meu caro estudante, não saia do vídeo que hoje você vai ficar por dentro da história. Eu começo aqui falando da propaganda política. Propaganda política é um segmento dentro da comunicação, voltado para o ambiente político, claro, mas especificamente no cenário eleitoral, visando estreitar a relação de expectativa de um determinado grupo de pessoas em relação às questões que envolvem seu cotidiano e a materialização da mesma em um candidato, um governo, um partido ou um grupo político. E a gente sempre vê a propaganda política de 4 em 4 anos, né? Que é um grupo de políticos que vão lá, ou um ou dois, para poder dizer as suas... para poder dizer aquilo que eles querem para o Brasil, aquilo que eles querem fazer, quais são as suas propostas, quais são os seus mandatos, né? E por aí vai. As suas promessas. Em síntese, refere-se às técnicas que visam tornar um candidato a cargo público, conhecido e aceito no período eleitoral, através de suas propostas e projetos, né? Porque ele vai dizer as suas propostas, ele vai dizer os seus projetos, é na propaganda eleitoral. Através de suas propostas e projetos, usando do estudo de mercado, utilizado para segmentar grupos sociais, desejos e anseios do eleitorado, desenvolvendo sintonia entre aquilo que o político propõe fazer e o que seu público-alvo espera, ou seja, o uso de marketing para fins eleitorais. A propaganda política é uma das ferramentas de comunicação utilizado em uma estratégia de marketing político e ou eleitoral. O nazismo alegou que foi a propaganda política que facilitou a ocupação estrangeira e a República de Weimar. Levando em conta a definição de marketing como a administração do público-alvo, isto é, a manejo da percepção pública de acordo com os objetivos do grupo ou indivíduo que usou das técnicas de marketing. Pode-se então considerar que o marketing político como administração da opinião pública de uma ideologia, indivíduo ou grupo político. Sobre isto fala Eloá Muniz. Olha o que a Eloá Muniz fala. O marketing político é um conjunto de técnicas e procedimento que tem como objetivo adequar um candidata ao seu eleitorado potencial. Procurando fazê-lo, num primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possível e, em seguida, mostrando o diferente de seus adversários, obviamente melhor posicionado. Adequar o candidato ao seu eleitorado potencial significa basicamente saber o que pensam e o que querem os eleitores em determinado momento. Então, na propaganda política, quando eles vão lançar, né, quando eles vão dizer os seus projetos, quando eles vão dizer as suas promessas, o que acontece? O que significa um eleitorado potencial? O eleitorado potencial é você saber o que pensam
e o que os eleitores querem em determinado momento. Entendeu? Vamos supor, vou dar um exemplo. No Brasil, os eleitores querem os eleitores querem, um exemplo, que venha ter segurança. Os brasileiros querem segurança. Então, o que o político vai fazer? Na sua propaganda política, ele vai lançar um projeto para que tenha segurança, para que todos os brasileiros tenham segurança. Então, o candidato ou candidata, para ele conseguir um eleitorado potencial, ele tem que saber o que a sociedade pensa, o que o Brasil quer, né, no momento. A partir dessas informações, é possível contabilizar o discurso do candidata com os anseios do eleitorado, fazendo com que se posicione de acordo com as preocupações da sociedade, sem contrariar sua história política. O marketing político é algo mais permanente. Está relacionado com a formação da imagem em longo prazo. Portanto, pode-se concluir que o marketing político é a construção pública de uma entidade política, um processo longo e cuidadoso de sincronização de tal entidade com seu público-alvo. Uma vez definido o marketing político, é possível diferenciar o mesmo do marketing eleitoral. Diferentemente do primeiro, o marketing eleitoral seria a construção da espinha dorsal da comunicação eleitoral como um todo, entre aspas. Foi o que Muniz disse a respeito. O marketing eleitoral seria a construção a curto prazo da persona política de um candidato, isto é, de sua imagem pública, como concorrente nas eleições. Portanto, o fator crucial seria o tempo limitado do período eleitoral. Entretanto, disparidades conceituais entre o marketing político e o marketing eleitoral não os tornam incompatíveis. De fato, pode-se definir marketing eleitoral como o uso de técnicas de marketing político e comunicação social integrados, de forma a conquistar a aprovação da sociedade. Né? É uma forma de comunicação. Tanto o marketing eleitoral como o marketing político é uma forma de comunicação social. Para quê? Comunicação social é uma forma que eles têm de conquistar a aprovação da sociedade. Ok? Sobre tal ponto, escreveu Jorge Almeida, na prática política, toda ação de marketing político acaba se relacionando com o marketing eleitoral. E este depende das ações anteriores ao período eleitoral. Portanto, são momentos diferenciados de uma mesma intervenção no processo de disputa de hegemonia que se dá a partir de instâncias diferentes. Esta interferência se faz no contexto político, em geral, e no cenário de representação da política em particular. É possível, portanto, concluir que o marketing eleitoral é interdependente do marketing político. No contexto da disputa política, por exemplo, as propagandas políticas usadas no período eleitoral são dependentes das táticas passadas de marketing político que construíram a imagem pública, né, dos candidatos e suas ideologias. O marketing político, ele constrói a imagem pública do sujeito, né?
a imagem pública dos candidatos e de suas ideologias, né? Já o marketing político está relacionado com a comunicação e tudo mais. Agora eu vou estar falando aqui do período republicano. Vamos lá. O período republicano, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, instigado pelos republicanos e com a culminância da questão militar, derruba o ministério organizado pelo Visconde de Ouro Preto. Deodoro, amigo íntimo do imperador, não quis dar ao golpe feição subversiva ao regime, hesitando em tornar o ato público e definitivo. Só ao anoitecer do dia 15 é que as coisas se resolverão. Deodoro concordou então com a implantação da República, mas apenas quando lhe disseram que Dom Pedro II havia pedido a Gaspar da Silveira Martins que organizasse novo ministério. Então, o Deodoro da Fonseca, ele só implantou a República Marechal Deodoro da Fonseca só implantou a República quando disseram para ele que Dom Pedro II havia dito a Gaspar da Silveira Martins que organizasse um novo ministério. Então, a partir do momento que Marechal Deodoro da Fonseca falaram para ele que Dom Pedro II havia pedido para Gaspar da Silveira Martins que organizasse um novo ministério, foi aí que ele implantou a República no Brasil. E este era seu inimigo pessoal. No dia seguinte, tomou posse o governo provisório, que prestou juramento na Câmara Municipal. Foi também nesse dia que Dom Pedro e toda a família imperial foram intimados a deixar o país em 24 horas. Na madrugada do dia 17, a bordo de Alagoas, o ex-imperador parte para Lisboa. O governo provisório era constituído por chefe Manuel Deodoro da Fonseca, Ministro da Guerra, Benjamin Constante Botelho de Magalhães, a Marinha, Eduardo Vanderkolk, Fazenda Rui Barbosa, Interior Aristides Lobo, Justiça Rui Barbosa a princípio e depois Manuel Ferraz de Campos Sales, Agricultura Demétrio Ribeiro, Relações Exteriores Quintino Bocaiúva. Posteriores, Benjamin Constante assumiu a pasta de Instrução, Correios e Telégrafo e deixou a pasta da Guerra para o Marechal Floriano Peixoto. Um dos primeiros decretos baixado pelo novo governo era a criação da bandeira republicana com grande influência do positivismo nas palavras ordem e progresso, e a abolição de castigos corporais, coisa que ainda existia na Marinha. Em 21 de dezembro foi decretado a convocação da Assembleia Geral Constituinte para 15 de novembro de 1890. Logo no início de 1890, Deodoro recebeu o título de Generalíssimo do Exército Brasileiro.
As eleições foram então marcadas para 15 de setembro. Nestas, os republicanos tiveram vitória absoluta para os governadores dos estados. A Constituinte se instalou na data marcada e Prudente de Moraes foi eleito presidente. Declarou legais os poderes do governo provisório até a promulgação da nova Constituição. Nessa época, o Brasil conheceu atos de grande alcance político, como a elevação do número de eleitores, com a única limitação de estar o eleitor de gozo dos seus direitos políticos a ser alfabetizado. Os estrangeiros puderam se naturalizar e as assembleias provinciais foram dissolvidas. Aguardando a nova Constituição, havia também um movimento pela descentralização do poder e a Igreja separou-se do Estado. A Igreja separou-se, do Estado. Então, esse foi o período republicano. O período republicano, onde foi nessa época que o Brasil conheceu os grande alcance político, como a elevação do número de eleitores, aumentou o número de eleitores, né? Com a única limitação de estar o eleitor de gozo de seus direitos políticos a ser alfabetizado, os estrangeiros, que é os que vêm de fora, puderam se naturalizar e as assembleias provinciais foram dissolvidas, aguardando uma nova Constituição, que ainda estava para vir, né? E havia também um movimento pela descentralização do poder, e a Igreja, na qual falei, se separou do Estado. Então, gente, o governo provisório ele era constituído por, guarde bem esses nomes, tá? Vou repetir pela última vez, tá? Eu já falei, volto a ressaltar porque é importante ressaltar. Quem era o chefe do governo provisório? Manuel Deodoro da Fonseca, o cabeça, né? Quem é o chefe? Já falei. Quem é o ministro da guerra? Benjamin Constante Botelho de Magalhães. Na Marinha, quem é? Eduardo Van Del Kock. Não sei falar muito bem, mas quase isso. Fazenda, Rui Barbosa. Interior, Aristides Lobo. Justiça, Rui Barbosa, a princípio, e depois de Rui Barbosa, quem entrou na Justiça foi Manuel Ferraz de Campos Sales. Agricultura, Demétrio Ribeiro. Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva. Então guarde bem esses nomes que você pode te ajudar, pode cair no vestibular, no Enem, nas provas da vida, né? Bom, antes de eu encerrar o vídeo, eu quero deixar aqui, né, já que eu estou falando da propaganda política, que é o tema de hoje, a propaganda política e o período republicano, então eu vou deixar aqui, né, antes de eu encerrar o vídeo, vocês vão ouvir, já que o tema de hoje é a República, né, eu vou deixar aqui uma música para vocês ouvirem, ok? Vocês vão ouvir, tá? Ouça bem essa música, tá bom? Vocês vão ouvir agora. A música é o hino da proclamação da República no Brasil. Vamos lá? 1, 2, 3.
Liberdade, liberdade. Aê! Vocês gostaram da música, pessoal? Ou seja, vem falar do que a música? Liberdade. Liberdade. Todos somos iguais. Liberdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like de que gostou. E até a próxima. Tchau!